Oi, pessoal. Quinta-feira, dia de história, tá? Então, hoje a gente vai na apostila do quinto ano, tá? Deixa eu ver aqui o volume, tá bom? Na apostila do quinto ano, volume um, nós vamos começar aqui, ó, as primeiras cidades, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer a abertura do capítulo para vocês aqui, tá? Nesse capítulo, você vai estudar o surgimento das primeiras cidades. Aos poucos, os povos do passado deixaram de ser nômades. O que eram? A gente estudou ano passado isso, os nômades. Eles não tinham lugar fixo para eles morarem. Então, eles saíam de um lugar para o outro, procurando alimento, né? Morando perto de rios. Quando ali terminava o recurso que eles tinham, eles iam para outro lugar. Então, eles se chamavam nômades, porque eles mudavam de lugares, tá? Só que aí eles começaram a viver em aldeias. Com o decorrer dos anos, essas aldeias foram se tornando foram se transformando em cidades, dando origem a diferentes tipos de sociedades, tá? Então, eles deixaram de ser nômades, eles deixaram de ficar mudando de lugar e começaram a ser sedentários, ou seja, ficar num lugar só, fixar a, a permanência deles num lugar só. E ali eles começaram a construir pequenas aldeias, tá? Começaram a construir as suas casinhas. Não eram cidades como a gente tem hoje, as nossas cidades hoje, que tem muito progresso, que tem comércio, que tem lojas, avenidas. Não era assim, tá? Eram pequenas aldeias e eles começaram, aos poucos, eles foram transformando em cidades, dando origem a diferentes tipos de sociedade. Agora a gente vai ver como é que eles começaram essas pequenas aldeias e pequenas cidades, tá bom? Aqui nós temos, ó, leia a ilustração e faça o que se pede a seguir. Vou fechar um pouquinho a imagem e aqui, ó, vocês podem observar na apostila de vocês aí a construção de uma cidade. Professora, mas parece que é uma cidade grande, né? É uma cidade com muitas casas, muitas coisas. Gente, era tudo muito simples, tá? Não era que nem é hoje, não. E aí, aqui, ó, nós temos aqui, ó, o que foi retratado na ilustração. O que eles estão fazendo aqui na ilustração? O que eles estão fazendo aqui nessa ilustração? Eu vou aqui, ó, vou, vou dar uma, um spoiler aqui para vocês, ó. Olha, eles estão começando a construção, né, de uma cidade, mas é possível também que seja uma aldeia ou, nossa, tá tão pequenininha a letra que eu não tô enxergando, ou uma cidade ou uma aldeia, tá? É importante você perceber que a vida naquele tempo era diferente do que é
hoje. Então vocês percebam aí, ó, essa cidade não tem grandes avenidas, ruas enormes, não tem prédios, não tem. É uma coisa simples, é uma cidade simples, não tem nem colorido, né? É uma coisa só assim, de uma cor só. Aqui, ó, você pode perceber, ó, aqui, ó, um cercadinho aqui, ó, onde eles criavam alguns animais, tá? Essas escadas, tá vendo as escadas que eles colocavam? Que era para passar de uma de uma de uma casa para outra. Olha, olha como era. Olha olha as janelinhas das casas. Olha que interessante aqui, ó, as janelinhas. Aqui, ó, aqui, ó, você pode perceber que tem pessoas, ó, aqui andando nas ruas, construindo aqui, ó, subindo aqui para construir, tá? Nossa, Pro, mas cadê a porta da casa? Olha como que era, olha. Era uma casinha, ó, uma portinha pequenininha, não era que nem é hoje, não, tudo. Vocês podem perceber também, ó, percebam. Aqui atrás, vocês podem perceber que era tudo deserto, não tinha assim árvores, florestas, não tinha nada disso. Ó, aqui mais para cá, a gente vê aqui, ó, um pastor aqui, ó, com o seu rebanho, que eles criavam animais para poder aproveitar a carne para se alimentar, né? O couro do animal também para usar dentro de casa como coberto, como cobertor, como lã para se esquentar. Era bem diferente, ó, como do que é hoje, ó. Pequenas casinhas, ó, com portinhas, tudo da mesma cor, não tinha colorido. Era bem diferente, né? Então aqui, ó, como seria, na sua opinião, em sua opinião, como seria a rotina diária de um local como o Ilustrado? Como vocês acham que seria a vida dessas pessoas aqui? A vida dessas pessoas? Eles criavam os animais aqui, os pequenos cercadinhos com os animais ali que eles precisavam tirar. Olha, aqui tem cabras, ó, que eles usavam o leite, tá vendo? Aqui, como eu mostrei ali, a criação de pequenos animais. Vocês estão vendo, ó, não tem aqui, ó, não tem plantação, não tem nada aqui, é deserto, ó. Devia de ser uma vida bem assim difícil, né? Uma vida bem diferente da nossa, do que a gente vive hoje, né? Apesar que atualmente a gente está vivendo também uma vida bastante complicada, né? Por causa da pandemia e tudo que está acontecendo no nosso país. Mas aqui a gente vê o início aí de uma cidade bem diferente da nossa, tá? Ah, eu esqueci de falar para vocês uma coisa. Essa semana nós vamos da página 3 até a página 9, tá bom? Mas olha aqui, ó, uma coisa importante aqui, ó. Aqui tem um rio. Olha aqui. Aqui, ó, tá passando um rio aqui perto, tá? Aonde eles pegavam água para fazer comida, para tomar banho, para cuidar dos animais. Olha só, é uma vida bem assim difícil, né? Uma vida que é bem diferente do que a gente tem hoje, né? Apesar das dificuldades que estamos vivendo, mas a gente tem uma casa mais confortável, tem água na torneira. Naquele tempo não tinha essas coisas, né? Tem comércio hoje para a gente comprar as coisas, tem
fábricas, ruas. Naquele tempo, não. Ó, é bem diferente. Bom, vamos ver então que eu falei para vocês, né? Eles pararam de ser nômades, eles passaram a ser sedentários. Sedentários são pessoas que ficavam no mesmo local. E aqui na página 4, eu gostaria que vocês, quando vocês estivessem estudando, fazendo essa atividade, eu gostaria que vocês olhassem a apostila aberta, tá? Para ver os dois lados da página, tá bom? Porque aqui a gente vai fazer um negócio aqui. Eu vou explicar como é que é. Então, olha lá, criando raízes, a sedentarização. Vamos ver o que é sedentarização. Sedentarização vem de sedentarismo. Sedentarismo é as pessoas começaram a ficar no mesmo lugar e construir ali as suas casinhas, e dali começou a se transformar em pequenas aldeias, cidades e tal. Vamos ver como é que eles fizeram isso. Por milhares de anos, os grupos humanos viveram como nômades. Já falei, né? Trocavam de lugar sempre. Mas há aproximadamente 12 mil anos, uma grande mudança começou a ocorrer no modo de vida de muitos deles. Ao aprender a cultivar plantas e a domesticar animais, tornaram possível a moradia em locais fixos, que é o sedentarismo, sem que precisassem se mudar constantemente em busca de alimentos. Assim, podemos dizer que eles se tornaram sedentários. Esse processo foi lento, não foi assim de uma hora para outra, não, viu? Demorou, foi lento esse processo. E não aconteceu da mesma maneira em todo o planeta. Com a sedentarização, muitos povos deixaram de ser caçadores e coletores e se tornaram agricultores e pastores, tá? Começaram a plantar e começaram a criar os animais que eles precisavam para a sua sobrevivência, para a sua alimentação, tá? E aqui, ó, leia mais informações a respeito do modo de vida sedentário. Olha só, tá vendo esses quadros aqui, ó? Nesses quadrinhos aqui, tá? Nós vamos pegar lá no material de apoio. Já já eu vou mostrar para vocês, tá? O material de apoio. Primeiro vamos ler cada informação, depois nós vamos lá no material de apoio para vocês verem o que vocês vão colocar nesses espaços que estão aqui em branco, tá bom? Então vamos lá. Ao observar os ciclos da natureza, os humanos compreenderam o processo de nascimento e crescimento das plantas e, com isso, passaram a cultivá-las. O que é o ciclo? Eles começaram a compreender o processo de nascimento das plantas. Por quê? Porque eles começaram a observar os ciclos da natureza. Quais são os ciclos da natureza? Vocês já pararam para pensar? Os ciclos da natureza? A gente falou sobre isso no ano passado, e também a gente falou numa pergunta que eu coloquei no Google Forms. De ciências eu coloquei. E a gente está estudando história. Os ciclos da natureza, tá? São as variações de climas, de estações do ano. Aí eles começaram a perceber que em certos períodos do ano era mais fácil deles plantarem, porque as plantas tinham mais desenvolvimento.
Em outros momentos do ano, eles perceberam que era muito quente, então não dava para plantar muita coisa que não era apropriada para o clima quente. Então, eles começaram a observar o verão, o outono. No outono, eles conseguiam plantar, ter mais colheita de frutas. O inverno, eles perceberam que era mais frio, era mais dificuldade para colher, para plantar e colher os alimentos, tá? Na primavera, eles começaram a perceber que os animais se reproduziam com maior quantidade. Tudo isso eles começaram a perceber. Eles começaram a perceber os ciclos da natureza. E com isso eles começaram a plantar no momento certo. Sabiam como, onde, como, que tempo do ano colher, tá? Olha que interessante. Então, eles compreenderam o processo de nascimento e crescimento das plantas e, com isso, passaram a cultivá-las. Os grãos se tornaram a base da alimentação de diversos povos: o trigo, o centeio, a cevada e o arroz. Então, estão entre os cereais mais antigos cultivados no mundo. Com o trigo, eles faziam o pão. Com o centeio, eles também faziam o pão. Arroz, todo mundo sabe que o arroz, inclusive nós estudamos em ciências ontem, que o arroz é um alimento usado por muitos povos, porque é um alimento muito nutritivo, tá? Muitos deles eram moídos e transformados em farinha, o que permitia a produção de pães. Foi o que eu acabei de falar para vocês agora, tá? Calma que a gente já vai ver o que vai colocar aqui nesse quadradinho, tá bom? Aí aqui, ó, vem uma outra explicação. Viviam em aldeias, em moradias construídas com os materiais disponíveis na região, como pedra, madeira, barro, entre outros. Então, olha aqui como era simplesinha a casa, tá vendo? Aí aqui, ó, vem uma nova explicação aqui. Passaram a fabricar potes de barro para armazenar alimentos, dando origem a objetos de cerâmicas. Com isso, foi possível cozinhar os alimentos que antes eram assados, tá? Olha que interessante. Antes, quando eles eram nômades, eles faziam uma fogueira, matavam lá um animal, né? Limpavam tal animal e assavam a carne naquele fogo. Depois que eles começaram a construir as aldeias, eles começaram a construir potes, panelas de barro. E aí eles viram que essas panelas, esses potes, eles podiam ir no fogo. Eles faziam lá a fogueira, o fogo deles, e colocavam os potes no fogo para poder cozinhar o alimento. Então, eles já passaram a cozinhar o alimento e não assar, simplesmente assar, tá? E eles também descobriram que esses potes que eles fabricavam, eles podiam guardar os alimentos, guardar água, carregar a água, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, nós já vamos ver o que vamos colocar aqui, lá no material de apoio, e aqui também, nesse quadrinho aqui. Nós já vamos ver, tá bom? Vamos passar para a página 5, para a gente ver aqui, ó. Continuamos aqui, ó. Complete a página com as imagens da folha de adesivos, de acordo com a descrição de cada texto.
Já já a gente vai olhar no material de apoio os adesivos, tá bom? Primeiro vamos ler aqui. Eu falei lá na outra folha sobre cerâmica. Ah lá, artefatos feitos de argila queimada. Argila é barro. Eles moldavam o barro na forma de potes, de panelas. Depois eles deixavam perto do fogo até aquela argila endurecer, tá? Ficar uma, uma, um barro queimado, firme, e aí eles podiam usar esses potes e essas panelas. Matéria-prima, vocês já sabem o que é matéria-prima. A principal substância que se utiliza para a fabricação de alguma coisa, tá? Então, a matéria-prima da cerâmica é a argila, o barro, tá? Vamos aqui para uma outra explicação aqui. Domesticavam animais para obter alimentos, como eu já falei lá na primeira página, tá? Como ovos, leite e carne, e para auxiliar no transporte de cargas. Carneiro, cabra, burro, ganso, porco, boi e galinha estão entre os mais antigos animais domesticados. Cães também passaram a ser treinados para auxiliar na caça e cuidar dos rebanhos, tá? Aí eles começaram a criar esses animais para obter o alimento fornecido por esses animais. E não era só alimento, o transporte também. Os animais podiam carregar as coisas, os produtos, os alimentos, a água para eles, tá? Então eles começaram a criar os animais e a cuidar dos seus rebanhos. Outra explicação aqui, ó. Com o tempo, as ferramentas de pedra ganharam outros formatos para atender os novos tipos de trabalhos. Lembra que lá na época do homem, da pré-história, ele usava ferramentas feitas de pedra, pedra lascada? Eles usavam pedra. Agora aqui, eles começam a usar outros tipos de material. Metais, como o bronze e o ferro, também passaram a servir de matéria-prima para a produção de ferramentas. Vocês já sabem o que é matéria-prima, tá? É o que eles tiravam da natureza para fazer as ferramentas deles. E aqui nós vamos colocar aqui a ilustração depois que a gente ler essa última explicação. Tecidos foram criados com fibras vegetais, como de algodão, linho, para a produção de vestimentas. Também foram confeccionados cestos que serviam para armazenar alimentos e objetos. Percebam aqui como a humanidade começa a ficar a descobrir as vantagens que a natureza podia dar para eles. E eles começaram a se desenvolver, construindo, tirando da natureza os recursos que eles precisavam para construir suas ferramentas, seus utensílios domésticos, a própria casa, tá? Lá na outra página vocês viram a casa simplesinha, feita de barro, com telhadinho de fibra, com fibra de plantas, tá? E foram se desenvolvendo. Vamos no material de apoio para ver as ilustrações que nós vamos colocar nessas duas páginas aí, na página 4 e na página 5. Vamos descer rapidamente para o material de apoio. Não fiquem tontos. Isso me dá tontura, mas não fica tonto, não. Vamos passar, vamos.
Nós vamos estudar tantas civilizações legais aqui, principalmente o Egito. O Egito é uma civilização muito legal de estudar, muito interessante. Não só o Egito, né? Tem outras aqui também muito legais. Vamos lá, material de apoio, material de apoio. Aqui. Opa, fecha um pouquinho. Aqui, ó. Na material de apoio, páginas 4 e 5. Sedentarização. Olha aqui, ó, tá? Nós temos aqui a mulher pegando as fibras, né? E fazendo o quê? Ela fez o fio e aqui ela tá fazendo, no tear, ela tá fazendo o quê? O tecido, o linho, com algodão, tá? Então, essa é uma ilustração. Olha a outra moça aqui, ó, usando fibras vegetais, fazendo cestos, ó, construindo cestos aqui, para guardar e armazenar as coisas, os alimentos, as frutas, as coisas que eles precisavam guardar. Olha aqui. Essa é uma ilustração que a gente vai colocar lá na folha. Vocês vão colocar no lugar certo, tá? Olha direitinho, leia do lado da página a explicação para você colar a figura no lugar certo. Outra ilustração que nós temos aqui, ó, tá? Eles colhendo, ó, colhendo trigo, por exemplo, aqui, ó, tá? Para fazer o quê? Para fazer a farinha, para fazer o pão. Olha, aqui, vocês já estão vendo aqui, ó, eles derretendo o mineral aqui, o ferro, para poder fazer as suas ferramentas, ó, tá? Isso aqui é bem quente, tá? Olha como eles estão pegando, ó, do lado, porque é bem quente, tá? Aí eles colocavam numa forma e faziam as ferramentas que precisavam. Ó, olha aqui, ó, do outro lado aqui, ó, a mulher, o que que ela tá fazendo aqui? Ó, o que que ela está fazendo aqui do lado? Vamos lá na folha e vamos procurar onde está a explicação desta ilustração aqui, para vocês colarem no lugar correto, tá bom? Tem até aqui embaixo, olha que interessante, essa figura aqui, ela se encaixa lá na página em cima, onde está lá a explicação desta figura aqui, dessa figura que eu estou mostrando para vocês. Por isso que vocês têm que ler de novo a explicação que a Pro deu para você colar a figura no lugar correto, tá? Aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que eles pegavam a argila para construção de potes e panelas, olha. Aí eles colocavam no fogo, olha aqui, ó. Isso aqui embaixo, ó, eles colocavam fogo nas madeiras, ó, e não deixavam o fogo alto, eles deixavam a madeira ficar bem quente, aí eles colocavam os potes em cima, ó, para a argila secar. Olha que interessante, tá? E tem um detalhe, eles descobriram que se eles pegassem a madeira e colocassem, ó, dentro de um forno bem quente, com fogo bem quente dentro do forno, eles iam ter o quê? O carvão, tá? E o carvão, ó, bem quente, aqui, ó, secava os potes e as panelas que eles precisavam. Então, lá na folha, vocês voltam lá e vai ler aonde está a explicação para colar esta figura aqui. Outra figura aqui, ó. Olha aqui. Eles moendo os grãos
para fazer farinha. Porque dessa farinha aí eles iam fazer o quê? O pão. Olha só. Faziam eles amassavam o trigo, por exemplo, né? Amassavam o trigo, socavam até virar farinha, depois eles faziam o pão. Ó. Então, vamos lá, vamos ver. Deixa eu só pegar aqui, que eu quero ver aqui no meu material de apoio. Ah, tá. Aqui em cima, aqui. Olha aqui, ó. Eles começaram a criar animais, ó, porcos, ovelhas, ó, cabras, tá? Então, você vai lá na página, lê aonde tá a explicação para colocar esta figura aqui, tá bom? Ah, outra coisa, olha aqui o que eu falei para vocês, ó, que eles começaram a cozinhar o alimento. Olha só, dentro da panela de barro, eles colocavam lá por exemplo, aqui nesse caso, né? Eles aqui socando o trigo, fazendo a farinha, fazendo a massa do pão, e aqui, ó, eles começaram a cozinhar o alimento em cima do fogo. Aí vocês pensaram na hora que eu falei, né? Como é que eles iam colocar a panela em cima do fogo? A panela ia cair, né? Em cima do negócio do. Não, olha como eles faziam. Eles faziam um suporte de madeira, ó, tá? Apoiados aqui, ó, nas pedras aqui. E aqui em cima, ó, eles eles suspendiam a panela. A panela não ficava embaixo, assim, direto no fogo. Ela ficava um pouquinho mais alta, ó, para eles poderem cozinhar. Esse era o fogão deles, daquele tempo lá, tá? Essas figuras dessa página aqui, elas são, como fala? Adesivos, tá? Então, vocês não precisam recortar. É só tirar o adesivo e colocar no lugar certo, tá bom? Aqui nós temos 6 figuras nessa página aqui. Vamos voltar lá para cima? Vamos voltar lá para nossa página, onde nós estávamos? Vamos lá. Vamos voltar. Voltando. Voltando. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aqui. Estamos quase chegando aonde nós estávamos. Olha só, vou fechar um pouco aqui a página. Olha aqui, ó. Nessa página, na página 5, nós temos 3 figuras que vocês têm que colocar aqui. E na página 4, mais 3 figuras que vocês têm que colocar aqui. Então, são 6 figuras lá na página do material de apoio, tá bom? Só presta atenção aonde vocês vão colocar as figuras para colocar no lugar certo. Vocês têm que ler as explicações aqui, ó, que a Pro já leu aqui. Vocês vão ler de novo para poder colocar a figurinha no lugar certo, tá bom? Não é difícil. Bom, indo para a nossa página 6. Agora vai começar o negócio ficar bom. Sociedades fluviais. Fluviais essa palavra vem de rios, tá? Professora, o que tem a ver? Tem muito a ver, porque eles começaram a construir as cidades perto de rios. E isso foi muito importante para a humanidade. Perto de rios, porque eles tinham água, perto dos rios a terra era mais fértil,
então eles podiam plantar, porque a plantação ia prosperar, eles iam colher o alimento, tá? E o rio dava também a eles um outro alimento, os peixes. Isso foi muito importante. Eles começaram, as grandes civilizações começaram perto de grandes rios. Olha o que aconteceu. Vamos lá. Vamos para nossa história aqui. Algumas das primeiras cidades do mundo se desenvolveram perto de grandes rios, pois era possível obter água para a população, para os animais e para a agricultura. Olha como isso é importante. A água foi extremamente importante para essas civilizações. Por isso que eles ficavam perto de rios. Essas sociedades estabelecidas no entorno de rios são chamadas de sociedades fluviais. Muitas delas se destacaram com a criação de mecanismos de controle da água. Olha só, gente. Como a irrigação. Nossa, naquele tempo, eles já descobriram como é que fazia a irrigação? Sim, para poder molhar a plantação. Eles tiravam do rio a água. E não é tirar com um regadorzinho, não, ir lá e regar a plantinha com o regadorzinho, não. Eles descobriram mecanismos de puxar a água do rio para aguar, molhar a plantação, que permitia o cultivo de plantações mesmo em períodos de seca. Lembra que eu falei para vocês que eles começaram a observar o ciclo da natureza? Eles perceberam que tinha um período de seca, que era muito quente, e que eles precisariam de água para a plantação. Por isso que eles ficavam perto de rios. Os rios foram essenciais para a sobrevivência e prosperidade dessas sociedades. Se não fosse os rios, essas grandes sociedades, grandes civilizações não teriam sobrevivido, tá? Como exemplos de sociedades fluviais, podemos citar as sociedades mesopotâmicas. Quem está assistindo a novela Gênesis, toda hora eles falam na novela Mesopotâmia. A Mesopotâmia não existe mais hoje no mapa como Mesopotâmia. Hoje ela é onde é o território do Iraque, tá? Mas antigamente era Mesopotâmia, tá? Então as sociedades mesopotâmicas que se organizaram nas proximidades dos rios Tigre e Eufrates. Eufrates, não é Eufrades, Eufrates. Há mais de 7.000 anos, o termo Mesopotâmia significa região entre rios. Olha que interessante, já já você vai ver isso no mapa. Estou levantando aqui porque vou abrir a porta do quarto para o chatinho do Roy entrar. Entra, Roy. Pode entrar. Entra logo. Vamos. Entra. Entra antes que eu desista, que você participe da aula. Vai. Pronto. O Roy vai participar da aula. Agora você fica quietinho para poder participar da aula, que você já me atrapalhou, tá bom? Quietinho aí. Vamos lá. Então,
Ah, o termo Mesopotâmia significa região entre rios. Já já nós vamos ver no mapa, tá? Na África, às margens do rio Nilo, desenvolveram-se diversas sociedades, como a egípcia antiga. Há milhares de anos, um historiador grego chamado Heródoto afirmou que o Egito era uma dádiva do Nilo. Dádiva do Nilo. Dádiva é presente do Nilo, tá? Ou seja, ele afirmava que a prosperidade dessa sociedade se devia à proximidade que tinha com aquele rio, principalmente porque os egípcios habitavam uma região de deserto. Então, olha só, os egípcios, eles construíram o Egito do lado do Nilo, porque o rio Nilo deu essa prosperidade para eles. Tudo que eles conseguiram ter no Egito de coisas boas era graças ao rio Nilo, tá? Aliás, o rio Nilo, para quem não sabe, é o maior rio do mundo em extensão, em tamanho, tá? Porque o maior rio do mundo em quantidade de água é o Amazonas, tá bom? Então, o Nilo é o maior rio em extensão, em tamanho, é o maior do mundo. E em quantidade de água, em volume de água, é o Amazonas. Então, vamos lá. Eles moravam perto do deserto. Então, o rio para eles era extremamente importante. Na Ásia, muitos povos também se estabeleceram perto da água, como os rios Hindu, Azul e Amarelo. Olha aqui, agora nós vamos ver no... Ah, deixa eu ler só um negocinho aqui, ó. Dádiva, bênção, presente, graça divina, tá? Aqui no mapa, o título do mapa Sociedades Fluviais, nós temos aqui, fechando um pouquinho o mapa para vocês, depois eu vou abrir novamente. Nós temos aqui, olha o Egito, olha aqui, olha o Egito, olha o rio Nilo, olha o rio Nilo passando aqui, ó, no meio do Egito aqui, ó. Olha como era importante para o Egito o rio, tá vendo? Aí você fala assim para mim, mas aqui perto do Egito tinha o Mar Vermelho, só que mar tem água salgada, né? O rio tem água doce, que a gente pode beber, que os animais podem beber, né? Aqui nós temos a Mesopotâmia. Olha só a Mesopotâmia, né? Rio Eufrates e rio Tigre. Olha aqui, ó. Olha a Mesopotâmia. A Mesopotâmia todinha, o rio passava tudinho aqui, ó, na região da Mesopotâmia, tá? Então aqui, ó, vocês têm aqui na legenda, ó, o roxinho, os egípcios, o vermelhinho, mesopotâmicos. Aqui no verdinho, nós temos os hindus. Olha aqui, ó, Vale do Hindu, ó. Olha o rio aqui, ó. Olha o rio aqui, ó. Passando bem aqui, ó. Tá? E aqui no laranja ou no amarelinho, os chineses. Nossa, Pro, olha aqui, ó. Olha aqui onde eles estão no mapa, ó. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó, a China, ó. Olha o rio. Olha os rios aqui, ó. Olha os rios passando aqui.
tá? Então, essas foram sociedades fluviais as mais importantes daquela época, tá? Os chineses, os hindus, os mesopotâmicos e os egípcios, tá? Se eu perguntar assim na prova, quais foram as grandes sociedades fluviais? Você já sabe. Os egípcios, os mesopotâmicos, os hindus e os chineses, tá? Todos perto, os rios passando dentro das cidades, todos eles. Ó, olha, todos eles, tá? Isso foi muito importante para a sobrevivência desses povos. E esses povos foram muito importantes para a história do mundo, tá bom? Bom, vamos lá. Continuando aqui, eu vou colocar aqui. Vem, Roy. Pronto. Come devagar, que você está muito gordo. Vamos lá. Página 7. Terminamos a 6, vamos para a 7. Vou diminuir um pouquinho aqui. O surgimento do comércio. Ah, olha só. Eles começaram a produzir alimentos, certo? Eles começaram a plantar, a criar animais, e esses alimentos davam para todos eles comerem, todos eles se como que eu vou dizer, abastecer toda a cidade, e sobravam alimentos. Aí eles começaram a pensar: o que nós vamos fazer com esse negócio que sobra? Nós vamos vender, nós vamos trocar esses alimentos, esses animais, esses alimentos. Nós vamos começar a fazer o comércio. E aí surgiu o comércio. Olha só. Com o desenvolvimento da agricultura, os alimentos começaram a ser estocados para serem consumidos no decorrer dos dias. Assim, algumas produções começaram a sobrar e diversas sociedades passaram a trocar os produtos excedentes. O que sobrava, excedente é o que sobra. O que sobrava, eles começaram a trocar com outras cidades, pois nem todos os grupos produziam os mesmos alimentos ou os mesmos artefatos. Com o comércio, era possível ter acesso a uma maior variedade de produtos. Então, o que começou a sobrar, eles começaram a trocar. Aí eles levavam lá para uma outra cidade perto deles. Ah, você está precisando do quê? Ah, eu estou precisando de panelas de barro. Ah, então vamos trocar. Ó. Eu tenho esse cesto de verduras. Aí eu vou trocar com você por 2 potes de barro, uma panela de barro. Aí eles começaram a trocar as coisas. Porque onde sobrava as coisas numa cidade, talvez na outra cidade não teria aquilo. Então eles levavam e trocavam as coisas. Traziam o que eles precisavam e levavam para os outros o que os outros precisavam. Interessante, né? Até agora vocês não ouviram falar em dinheiro. Eles trocavam os produtos. Vamos lá. Aos poucos, itens como sal, conchas do mar e metais preciosos passaram a servir como moeda de troca. Olha só, o que eu acabei de falar? Até agora a gente não tinha ouvido falar em dinheiro. Olha o dinheiro daquela época. Olha que interessante. O sal era muito valioso naquela época. Muito valioso. E o sal, ele conservava as carnes. Naquele tempo não tinha geladeira? Claro que não.
Como que eles iam conservar o produto? Como eles iam conservar a carne? No sal. O sal não deixava a carne estragar. Então, o sal passou a ser uma coisa muito importante, cara, tá? Aí eles começaram a usar o sal, as conchas do mar e metais preciosos como moeda de troca. Olha, eu vou te vender esses 2 bois aqui, mas você vai me pagar com um saco de sal. Começou a ser dinheiro para eles, isso. Interessante, né, gente? E a palavra sal, ela dá origem a uma outra palavra muito importante que vem bem depois na nossa história aí, que é um tal de salário. Salário vem de sal, tá? Depois a gente vai falar disso. Bom, passaram a servir como moedas de troca, pois era difícil determinar quanto de cada produto o comerciante deveria oferecer para que a troca fosse justa. Por exemplo, quanto de trigo equivale a um pedaço de carne? Quanto de trigo é o mesmo valor de um pedaço de carne? Aí eles começaram a usar o sal para pagar as coisas. Por causa desse tipo de dúvida, surgiram as moedas. Porém, não foram todas as sociedades que adotaram o sistema de moedas. Isso aconteceu aos poucos, e muito aos poucos, muito devagar, muito lentamente. E apenas em algumas delas, em algumas sociedades, eles começaram a usar moedas, tá? Nossa, professora, como é que eles faziam as moedas? Como que eles faziam as moedas? Eles pegavam os metais preciosos, derretiam e faziam as moedas redondinhas de ouro, ou prata, ou bronze. As trocas comerciais favoreceram o intercâmbio de informações e conhecimentos entre os povos da antiguidade. No mapa, observem imagens de mercadorias comercializadas na antiguidade entre egípcios, mesopotâmios e os povos do Vale do Rio do Hindu. Olha só, olha isso aqui. Vou diminuir para a gente poder ver o mapa. Olha o mapa que vocês têm aqui, tá? Agora eu vou aumentar para vocês verem a comercialização entre eles. Olha só, vou aumentar aqui. Aqui nós temos o Egito. O Egito está aqui, tá? Ó, o Mar Mediterrâneo. Eles começaram a construir, ó, embarcações, tá? Para poder passar para o outro lado. Olha. E aí eles levavam as mercadorias, ó, tá? A retirada da madeira aqui na Mesopotâmia, tá? Aí eles faziam o comércio, eles começaram a fazer o comércio. Aqui, olha, nós temos uma legenda, ó, produtos comercializados, ó, ouro, pérolas, cobre, madeira, ó, tá? E as linhas vermelhas são as rotas comerciais. Olha só, eles saíam do Egito e iam para a Mesopotâmia, ó. Lá eles vendiam cobre, olha, tá? Madeira, olha só. As rotas comerciais, ó, são as linhas vermelhas, ó. De novo aqui, ó, no Vale do Hindu, pérolas, madeiras. Olha que interessante. Muito interessante, né? O surgimento do comércio. Olha, o Egito, ouro, muito ouro, tá?
e assim começou o comércio. Olha que muito legal esse mapa, tá? Muito interessante. Indo para a página 8, nós temos aí Estado e governantes. Aí começou o problema, né, pessoal? Porque aí começou o seguinte, olha só. Todo mundo vivia bem nas suas aldeias, nas suas casinhas, plantando os seus alimentos, fazendo os seus potes e as suas panelas, vivendo perto dos rios, criando os seus animais. Só que aí, né, começou a se desenvolver a agricultura, começou a sobrar os alimentos, eles começaram a trocar as coisas, até aí tudo bem, né? Começaram a trocar as coisas com as cidades, as civilizações que ficavam perto deles, tudo bem, tudo legal. Quando começou a surgir a moeda de troca, o sal, as pérolas, o ouro, o bronze, aí começaram alguns problemas, né? Entre as civilizações. E eles começaram a precisar ter governantes, pessoas que iam comandar aquela cidade, tá? Fazer as regras que todos deveriam seguir, e aí começou, né? Vamos ver, vamos lá. Hoje eu prometi que eu não vou falar de política. Estado e governantes. Quando a população se tornou sedentária, isto é, fixou-se em um território e passou a construir as aldeias, os indivíduos começaram a se dedicar a um tipo específico de trabalho, que podia ser tecer, plantar, criar animais, proteger o território, entre outras atividades. Com o tempo, as pessoas passaram a se diferenciar de acordo com o tipo de trabalho que realizavam. Aqui começou o problema. Uns achavam que eram mais importantes que os outros. Eu sou mais importante porque a minha plantação é maior do que a do vizinho, então eu sou mais importante que ele. Eu sou mais importante porque eu tenho mais animais do que o outro vizinho, então eu sou mais importante que ele. Começaram a surgir os egos humanos, né? Aquela coisa de ser melhor e ter mais do que o outro tem. Olha só aonde começou o problema. As pessoas começaram a se diferenciar pelo trabalho que realizavam, formando diferentes grupos sociais. Aí lascou, né? Grupos sociais. Os mais importantes, os mais ricos, os mais nobres, os mais pobres. Aí começou o problema. O governante, por exemplo, tinha mais poder do que os outros trabalhadores. Cabia a ele organizar a cidade, administrando obras públicas como construir estrada ou uma represa de um rio, comandando o exército, garantindo justiça aos moradores, entre outras atividades. Ele também deveria administrar
o recebimento dos tributos. Eu não vou falar de política hoje, prometo, tá? Mas o que eram tributos? Eram os impostos que eles começaram a pagar, né? Para construir ruas, para construir estradas, para manter o exército tomando conta da cidade, para proteger os habitantes, precisava do quê? De dinheiro, de impostos. E aí eles começaram a pagar impostos para o governante da cidade. Ó, o problema, ó, vem de longe. O problema é antigo. Que eram pagos com trabalho ou produtos. O governante também podia escolher pessoas. Olha só, escuta. O governante também podia escolher pessoas para ajudá-lo nessas tarefas, como os conselheiros, né? Então, você é meu amigo, então você é muito bom para mim, você paga o imposto bem alto, então você vai vir aqui para me ajudar a usar o dinheiro na cidade. Interessante, muito interessante. Olha só, tributos, pagamento feito aos governantes para administrar um território. Diferente do que é hoje, né? Muito diferente, só que não. Estradas, o Estado, entidade responsável pela administração de determinada sociedade. Diferente do que é hoje, né? Muito diferente, só que não. Então vamos lá. Desde a antiguidade, o governante é o principal representante do Estado, desde a antiguidade até hoje. No entanto, existiram muitas formas de governar. Não foram todas as sociedades que se organizaram dessa maneira, com líderes que tinham todo o poder. Vamos lá. Aqui embaixo, nós temos aqui, essa cidade aqui tá famosa. Essa cidade aqui aparece todas as noites na novela, tá? E aparece igualzinha como tá aqui, tá? Olha que interessante. Vamos ler aqui. Aumentando, aumentando. Olha lá. Nas cidades da Mesopotâmia, existiam construções muito grandes que funcionavam como palácios para os governantes ou templos religiosos. Essas construções, chamadas zigurates, tinham espaços destinados às orações, aos cultos e aos rituais sagrados, tá? Professora, então quer dizer, o que aparece lá na novela foi verdadeiro? Aconteceu de verdade? Tudo aquilo? A cidade de Ur, o, 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 os amoritas que invadiram a cidade e começaram a querer tomar o poder e tal, aquele palácio enorme, aquela escadaria enorme, tal, é tudo verdade? É tudo verdade. É tudo verdade. Está escrito no maior livro de história do mundo, que é a Bíblia, né? Está escrito em Gênesis. Então, está aqui, ó, a Mesopotâmia, tá? E essa cidade aí é a cidade de Ur, com certeza, tá? Aqui no centro, o palácio, aonde ficava o rei, né?
E em volta, era uma cidade bem grande, viu? Em volta, a cidade toda aí. Os templos de orações e tal. Muito interessante. Isso é uma história verdadeira. Isso é história de verdade. Não é historinha, não. Nós estamos na página 8 e vamos para a última, que é a página 9, tá? Compreendendo a história. Viu? Não falei de política hoje. Não falei nada. Compreendendo a história. Esta imagem é do chamado estandarte de Ur. Não falei para vocês? Cidade de Ur. É uma peça feita de madeira, decorada com pedras e conchas e unidas com betume, um material derivado do petróleo. Os desenhos mostrados representam a celebração da vitória de uma guerra e por isso ficou conhecido como paz. Olha isso, gente. Olha isso, que interessante. Vou fechar a imagem para vocês verem, tá? Como eu falei já para vocês em outros vídeos, vão parando o vídeo, vão dando pausa e vendo aonde a Pro está explicando os mapas, as ilustrações, as fotos. Isso é muito importante, tá? Aqui nós temos então o estandarte da cidade de Ur, que está passando aí na novela Gênesis. Aqui, olha, temos o número 1, já eu vou explicar o que é, tá? Número 2, ó. Número 3, olha. Número 1, 2 e 3, tá? Olha só. Observe, letra A. Observem o personagem indicado pelo número 1. Em sua opinião, quem ele representa? Olha o número 1. Quem vocês acham que é? O número 1. Não vou falar. Não vou falar. Vocês vão olhar aí, vocês vão observar quem vocês acham que é esse personagem que está aí, essa figura que está aí no número 1. Depois, você vai ver, ó, indique o número da cena que representa o pagamento de tributos ao rei, os convidados da festa. Olha só, que número aqui representa o pagamento de tributos ao rei, tá? E qual representa os convidados da festa? Qual vocês acham que é? Tem uma cena aqui que eles estão pagando, estão levando os impostos para o rei receber. E aqui, em outra cena, estão chegando, estão representando os convidados de uma festa. Qual número será que é? E quem é esse número 1 aqui? Gente, tá facinho demais. Pesquisa. Desde que as primeiras sociedades surgiram, os governos cobraram algum tipo de pagamento das pessoas em troca de serviços oferecidos. Com sua família, pesquise que tributos a prefeitura da sua cidade cobra dos moradores. Anote as informações no caderno e converse com a turma sobre como esses tributos são usados pelos governos atualmente. Jesus. Eu não queria falar de política,
Mas depois que vocês fizerem essa pesquisa aí, né? Que vocês vão pesquisar junto com a família de vocês, os pais de vocês, ou vamos dizer, professora, meu pai e a minha mãe estão trabalhando e eles não estão podendo me ajudar. Pesquisa no Google. Quais são os tributos, quais são os impostos que a sua cidade cobra dos cidadãos, tá? Tem IPTU, que é o imposto por, por, por espaço urbano, por moradia. Todo ano seu pai e a sua mãe têm que pagar IPTU, eu também, por, no lugar, por causa do lugar onde a gente mora. Professora, mas a casa é nossa e a gente tem que pagar imposto para a prefeitura para morar na nossa casa? Uhum, uhum. Ó, tô quieta, hein? Tô falando nada. Pesquise os impostos cobrados pela prefeitura da sua cidade, onde você mora, e, e anote as informações no caderno e converse com a turma, converse com os seus pais e converse com a turma, quem está comigo em aula online, como são usados esses impostos pelos governos atualmente. Meu Jesus, me ajude nessa aula, né? Feche a minha boca, tá bom? Vamos lá, terminamos a nossa aula de história, página 9. Bons estudos a todos. Precisarem de mim, me liguem, tá? E beijinho, beijinho. Até a próxima aula. Bye. Fica com Deus. Beijos.